Numa noite em oração lá na Rua Azusa, Deus tomou um profeta e falou com Daniel Berg e Gunnar Vingre: tenho preparado uma cidade para vocês, o nome dela é Belém. Eles correram para um mapa mundi e encontraram duas cidades no mundo com a palavra Belém. Uma ficava no Oriente Médio, estava sob a tutela do Estado muçulmano, então eles não podiam evangelizar lá. E o outro, aqui no Brasil, lá no alto, no estado do Pará. Para cá eles podiam vir. Entraram num barco e vieram, e aportaram aqui. E o que Deus fez através daqueles dois homens reflete em cada um de nós que estamos aqui nessa noite. O interessante é que o Brasil já tinha outros missionários. O Brasil recebeu os seus primeiros missionários no século 17. Vieram para cá metodistas, presbiterianos, vieram para cá batistas, mas eles nunca conseguiram alavancar o crescimento do evangelho. Curiosamente, chegam aqui dois homens ex-batistas, batizados com o Espírito Santo, que não sabiam falar uma palavra em português. Sabe como eles faziam? Encontraram trabalho. Um deles trabalhava e pagava para o outro estudar, para aprender a língua portuguesa. De noite, o que trabalhava chegava do trabalho e aprendia com aquele que passou o dia todo na escola aprendendo a língua portuguesa, e repartia um conhecimento. Um ano desse jeito. Congregaram na igreja batista lá de Belém do Pará. Até que um deles já sabia falar um pouco de português e mandou um bilhete para o púlpito batista: nós sabe falar português, nós quer oportunidade. Aí o pastor batista disse: irmão, nossos irmãos que vieram da Suécia já sabem falar português, vamos ouvi-los. E um deles agarrou o microfone e disse: nós veio aqui para dizer que a nossa Jesus batiza com o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós falamos assim, ó. E começaram a falar em línguas. Resultado, os dois foram expulsos da igreja. Mas não foram só expulsos, foram arrastados aos chutes. E tiveram que correr para o meio da mata, no meio de Belém do Pará, para não serem linchados e chamados de heréticos. Os irmãos batistas do estado do Pará acharam que aquilo era uma heresia ou possessão maligna. Daniel Berg e Gunnar Vingre passaram a madrugada no meio do mato, um cuidando das feridas do outro, e um dizendo para o outro: viemos para a cidade errada, amanhã precisamos ir embora daqui. Enquanto eles estavam nessa madrugada, um cuidando da ferida do outro, com medo de morrerem, porque os irmãos expulsaram eles, com medo de serem lixados, do outro lado da mata, uma irmã que estava no culto, chamada Celina de Albuquerque, estava na sua palafita, uma casa de madeira coberta de palha. Ela dobrou o joelho e disse: Jesus, se é verdade o que aquele homem disse, eu quero. Jesus, se é verdade o que ele falou, eu quero receber. Ela começou a oração à meia-noite. Era 4 horas da manhã, quando a irmã Celina de Albuquerque contou o testemunho depois, dizendo que o teto da casa dela, o teto de sapé, subiu. E ela olhou para cima e viu bolas de fogo descendo. E uma das bolas caiu sobre ela. E foi a primeira brasileira a falar em línguas estranhas aqui no nosso país. Ao acordar de manhãzinha, ela saiu procurando os dois missionários e pegou eles arrumando as malas para ir embora. E ela disse: não vão, porque eu criei e eu recebi o que vocês receberam. Começaram na casa da irmã Celina de Albuquerque. Foi assim que a Assembleia de Deus nasceu. A Assembleia de Deus, a igreja pentecostal da qual nós fazemos parte, não nasceu porque os nossos irmãos sabiam ler e escrever. Ela não cresceu porque nós tivemos entre nós homens e mulheres formados em todas as matérias e ciências da terra. Ela não cresceu porque ela era amiga de pessoas como eu, que sou político. Não. Ela cresceu porque aqueles homens e mulheres buscavam algo que a terra não pode dar. Eles se reuniam numa reunião como essa e ninguém ficava mascando chiclete, ninguém ficava com a mão no queixo, ninguém ficava olhando para fora, ninguém ficava olhando para o celular, ninguém ficava perguntando para o outro: e aí, o Brasil ganhou ou foi Marrocos? Não! Eles ficavam no culto buscando uma presença. Vou falar de novo: ficavam no culto buscando uma presença invisível que não pode ser traduzida em palavras. E essa presença está aqui nessa noite.